Olá, amigos e amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Oferecimento do nosso Hotel Embaixador, Sulpetro, Celulose Rio Grandense, Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Bom, no programa de hoje nós vamos retornar àquele nosso quadro que é tradicional e característico do programa, Personagens que Fazem a História. Um quadro em que nós homenageamos aquele que fez, faz e continuará fazendo história na sua atividade desenvolvida em prol do desenvolvimento do Rio Grande do Sul. O nosso homenageado de hoje é uma figura extraordinária, 90 anos, atleta, teve uma carreira empresarial vitoriosa. Oferecimento hoje de CFL, através de uma gestão sólida e alinhada às mais importantes tendências e transformações do mercado imobiliário, a CFL se tornou referência no setor e sinônimo de empreendimentos de alto padrão na região sul do Brasil. Eu falo de Anton Karl Biedermann. Foi presidente da Federação, hoje é um atleta do União, aliás, há muito tempo, e multipremiado. Aliás, quando estiver esse programa indo ao ar, o Dr. Anton Biedermann estará fora daqui, estará na Europa, em Londres, correndo mais uma maratona daquelas competições que ele faz, ele naquela categoria de 90 bem vividos anos, como remador, que é do União, nosso clube tradicional da região sul do Brasil. Então, vamos acompanhar então essa primeira parte, depois na segunda parte também, com a participação da nossa colega Tamara de Costa Pereira. Anton Karl Biedermann e sua bela e grande história empresarial. No espaço do Personagens que Fazem a Nossa História, nesse primeiro programa do ano de 2014, que vai abordar esse segmento que temos desenvolvido aqui no programa há mais de 10 anos, nós vamos conhecer um pouco da história de um ícone empresarial do Rio Grande do Sul e do Brasil, Anton Karl Biedermann. Dr. Biedermann, prazer muito grande em tê-lo aqui conosco, nesse espaço. Dr. Biedermann, que é natural de Rio Grande, né? Cidade de Rio Grande, cidade litorânea do Rio Grande do Sul, 89 anos de uma vida maravilhosa. Como é que tudo começou, Dr. Biedermann? Profissionalmente ou... Profissionalmente. Profissionalmente começou eu entrando no Banco Industrial e Comercial do Sul, Sul Banco, como escriturário, aos 17 anos. Meu pai não tinha condições de me sustentar mais e eu comecei a trabalhar lá. E aí fiquei alguns anos nesse banco, depois fui para uma entidade de classe. Fiquei também uns 3 ou 4 anos e depois fui convidado num escritório de advocacia a trabalhar com o advogado, Dr. Walter José Dilma, foi muito conhecido aqui, trabalhar na área contábil, do qual ele se ressentiu muito. Né? Ali nós iniciamos e comecei eu sozinho nessa área, até construirmos uma empresa que se tornou a maior do Brasil em auditoria, requisitada por todas as grandes multinacionais, que é o que acabou acontecendo com uma fusão que fizemos já nos anos 80. Na verdade, né, essa área de auditoria, que é hoje fundamental para as empresas, para o desenvolvimento delas, para a internacionalização das empresas, foi o senhor que deu esse grande passo de transformar a auditoria do Rio Grande do Sul, com origem e sede aqui, numa grande transnacional, ou seja, nós aqui acabamos nos internacionalizando. E foi uma experiência maravilhosa essa, não? Foi muito interessante, porque a auditoria é uma atividade onde se aprende de tudo, né? Tu vê tudo que é possível acontecer e não acontecer dentro de uma empresa, desde erros clamorosos de administração, que eu assisti inúmeras grandes empresas do Rio Grande do Sul nascerem, crescerem e morrerem por falhas de administração, não atualização em termos modernos da sua administração, né? Como se vê também exemplos maravilhosos, como temos hoje ainda o Gerdau, o Renner e outros. Dr. Biedermann, o senhor se notabilizou também, além de empresário, como um líder classista. Como é que é compatibilizar essas duas coisas, o empresário e o líder classista que o senhor foi? E ainda continua sendo. Eu fui convidado nos anos 80 para participar da Federação pelo então presidente César Rogério Valente. Né? E eu realmente fui para lá com um pouco de receio, de timidez, que eu não conseguia falar em público de jeito nenhum. Eu tinha que sempre ler todos os meus pronunciamentos, eu tinha que ler, apesar da experiência no União e na própria minha empresa, né?
Mas era um bloqueio que a gente vence, acaba vencendo, né? Acaba vencendo com o treinamento. Então o Valente, percebendo essa minha timidez, né? Seguidamente ele me perguntava, qual é a tua opinião, né? Aí tu não pode ficar quieto, tu tem que dizer alguma coisa, né? E aí aos poucos fui conseguindo me soltar e falar mais ou menos com desenvoltura, né? Doutor Binder, você tem uma experiência de vários governos, né? Várias formas de governo, várias situações do Brasil. O senhor passou um período em que o Brasil se reconstruiu, se construiu a partir da década de 50, 60, depois 70 o desenvolvimento econômico, 80 com aqueles problemas dos planos econômicos e tal. Como é que o senhor resumiria toda essa história do Brasil e aquele futuro que nós estamos sempre perseguindo? A história do Brasil é muito curiosa, porque eu me lembro, eu tinha 6 anos, né, quando eu vi desfilando pela frente da minha casa a cavalo, algumas pessoas vestidas de gaúcho, né, com fuzis nos ombros. Era a Revolução de 30 que estava se iniciando, né? Então aquilo me marcou muito, né? Embora muito pequeno ainda, mas marcou, gravei bem aquilo. Depois é a Revolução de 32, promovida por São Paulo, né? Depois veio o golpe do Getúlio em 37, a queda do Getúlio, depois uma fase muito complicada que foi os primeiros anos democráticos, entre aspas, vamos dizer assim, com Gaspar Dutra, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, Jango Goulart, né? Depois veio a ditadura militar, que veio, a gente, até é um risco falar nisso, né? Dizer que a ditadura militar foi um desastre para o Brasil, né? Porque não foi, no início não foi, talvez no final tenha sido, mas no início não foi, porque ela veio para reprimir uma corrupção desenfreada e uma desorganização absoluta que havia no Brasil, a inflação altíssima, roubo em tudo que era área pública se roubava desenfreadamente, né? E a Revolução veio quando o povo, a classe média principalmente, começou a temer um golpe de esquerda, onde ameaçavam até a vida das pessoas. Não vem hoje dizer que eles eram bonzinhos, porque havia o grupo dos 11, né, que dizem que tinha, eu acho que tinha mesmo, listas de pessoas influentes que seriam fuziladas se eles assumissem o poder. Eles foram contra a ditadura, mas também queriam implantar uma ditadura de esquerda aqui. É lógico, é o que eu perguntei para uma candidata a prefeita aqui, que vocês conhecem, né, do Partido Comunista, né? Eu perguntei para ela na federação, mas como é que vocês explicam aí que dizem na sua propaganda que há 90 anos vocês defendem a democracia? Sim, porque nós combatemos a ditadura do Getúlio e combatemos a ditadura militar, né? Mas em favor de uma outra ditadura, não pela democracia, né? Doutor Biderman, valores da sua vida, família, por exemplo, para o senhor que foi um grande empresário, se diz que o empresário, quando ele mergulha muito no seu negócio, ele abandona certas coisas como a família. Qual é o valor que o senhor atribui à família na vida de um grande empresário? A família é fundamental. Eu tive problemas grandes, né, com as minhas mulheres, ex-mulheres, mas os filhos sempre foram muito ligados a mim, né? E até hoje eles estão plenamente comigo, como é o caso do Carlos, né? Aliás, foi o único que seguiu a sua carreira. É o único que seguiu a minha carreira. Dr. Carlos Biderman, futuro presidente da ADVB. Contra a minha vontade. Não. Hoje ele é sócio da PwC, né? A maior firma do mundo, talvez, de auditoria, né? Seguiu os passos do pai, né? Sócio para a região e todos os nossos ex-clientes estão com eles, né? Qual é a sugestão, aquilo que o senhor diria para aquele empresário que está começando e que vislumbra assim também seguir uma carreira como o senhor, quase 90 anos, um homem que construiu toda a sua vida calcada na dignidade, na salutar convivência entre o empresário, o político e a sociedade, contribuindo sempre para que a sociedade em que o senhor milita, ela se desenvolva cada vez mais com justiça, com serenidade, sem apelo à violência, sem apelo à ditadura? Ele, antes de mais nada, ele tem que estar sempre preocupado em melhorar a sua empresa, né? Sempre modernizando
sempre adquirindo conhecimentos novos, sempre contratando pessoas de fora que tenham conhecimento internacional para poder projetar a sua empresa e as suas atividades dentro dos mais modernos conceitos. Eu assisti, nessa minha longa vida profissional, assisti o crescimento, o nascimento também, o crescimento e a morte de muitas empresas de grande renome no Rio Grande do Sul, né? Então começava muito bem, com gente empreendedora, gente competente que trabalhava incansavelmente, né? Mas que não se atualizava e não admitia a profissionalização, por exemplo, da sua empresa. Porque a pessoa que tem sucesso, ela corre esse risco, como ela teve sucesso até uma determinada fase, não, eu sei tudo e os outros não sabem nada, né? E aí ele está perdido. A sua expectativa em relação ao futuro do Brasil, para terminar essa primeira parte? O Brasil, infelizmente, sofre de uma política populista há muitos e muitos anos, né? Que não nos leva a lugar nenhum. De vez em quando progride, cresce, graças à iniciativa privada, não às atividades governamentais, cresce exclusivamente por força da iniciativa privada que procura se atualizar, como a nossa agricultura aqui no Rio Grande do Sul, né? Então eu vejo com muita preocupação, porque cada vez mais muita gente vive na dependência das benesses do governo, né? Temos aí o Bolsa Família, que é lógico que ninguém vai querer que as pessoas morram de fome, né? Mas tem que haver uma contrapartida, como existe em outros lugares. Eu dou a Bolsa Família, teu filho tem que ir na escola e tem que comprovar a atividade dele na escola e a competência. Não é dar o peixe, tem que ensinar a pescar. É lógico, é o que dizia o Geraldo Link, meu amigo do projeto Pescar. Tá certo. O nosso personagem que faz a história, o Dr. Anton Carl Biedermann, nós vamos a um pequeno intervalo, depois voltamos com a Tamara da Costa Pereira, que vai trazer outros aspectos da vida desta figura extraordinária, um ícone empresarial do Rio Grande do Sul e do Brasil, Dr. Anton Carl Biedermann. Já voltamos.